Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a dar continuidade à nossa análise, leitura e reflexão sobre os textos bíblicos. Hoje, dando continuidade ainda ao livro de Mateus, capítulo 12, onde Mateus vai basicamente testemunhar contra Jesus e dizer que Jesus não só quebra uma das leis mais importantes do judaísmo, que é o sacrifício de animais para perdão dos pecados, que é a nova aliança que Deus fez com o povo judeu, como também vai quebrar uma das leis mais importantes, que é a lei do sábado, a lei do descanso, citando o profeta Isaías como se estivesse cumprindo a profecia do profeta Isaías, né? Justificando, né, o quebramento dele do sábado como cumprimento da profecia do profeta Isaías. E como ele cita o profeta Isaías, hoje eu quero ler com vocês um capítulo, né, do profeta Isaías, que vai ser lá no Isaías 56, que é onde ele vai falar justamente a respeito do sábado e aonde a gente vai ver a prova cabal que Jesus pervertia a profecia dos profetas, né? Dizia que ia cumprir as profecias dos profetas, mas estava pervertendo e apenas usando as profecias para justificar o seu golpe no templo de Jerusalém, com o povo de Jerusalém. Olha só o que Isaías 56 diz. A vocação dos gentios, ou seja, daqueles que não são judeus. Assim diz o Senhor, mantendo o juízo, fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado o homem que faz isto, o filho do homem, bem-aventurado o homem que faz isto. Aí agora ele vai citar quem? E o filho do homem. Jesus dizia que era o filho do homem, né? Olha só o que ele vai dizer sobre o filho do homem, que nisto se afirma. Então, bem-aventurado é o filho do homem que nisto se afirma. O que é? Que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale ao estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, ó Senhor, com efeito me separa do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam aos meus sábados. Escolhem aquilo que me agrada e abraçam a aliança. Então ele vai dizer que tanto os eunucos, os gentios, ou até mesmo o filho do homem, que fosse fazer a vontade de Yahvé, deveria o quê? Guardar o sábado, respeitar o sábado, não profanar o sábado, ou seja, não trabalhar no dia de sábado, porque se ele estivesse fazendo aquilo, ele estaria fazendo aquilo que agrada a Deus, ou seja, abraçando a nova aliança. E essa nova aliança inclui guardar o sábado, não profanar o sábado e também guardar o sacrifício de animais para perdão dos pecados e a circuncisão, certo? Essa é a nova aliança, certo? Aí ele vai dizer, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial em nome do melhor no memorial e um nome melhor do que os filhos e as filhas, um nome eterno darei a cada um deles e nunca se apagará. Os estrangeiros, olha só, até os estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo estes de modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado. Então, para ser servo de Deus, tem que guardar o quê? O sábado. E Jesus profana o sábado, portanto, ele não é o filho do homem profetizado em Isaías, tá? Aí ele vai dizer, e não o profanando e abraçam a minha aliança. Qual aliança? Sacrifício de animais para perdão dos pecados, guardar o sábado, circuncisão. Aí ele vai dizer, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, ou seja, a casa de oração aqui é o templo de Jerusalém. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Os seus holocaustos e o que? Os seus sacrifícios. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, dependente do povo que quiser seguir a Deus, seja gentil ou não, seja judeu ou não, ele deveria guardar a nova aliança, que incluía o quê? Respeitar o sábado, descansar no sábado, sacrifício de animais para perdão dos pecados, circuncisão e etc. Certo? Isso para todos, sendo judeus ou não, gentios ou não, que quiser fazer parte do reino dos céus que os profetas pregavam. Certo? Então, olha só por que Jesus é mentiroso. Porque ele vai dizer o seguinte, capítulo 12 de Mateus.
porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, e ora, estando seus discípulos com fome, entraram para colher espigas e a comer. Para colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não leste o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Então os fariseus vão perguntar para Jesus por que os discípulos dele estão trabalhando no dia de sábado, se ele diz que respeita a lei, se eles queriam cumprir a lei. Né? Porque tem que guardar a lei no dia de sábado. Por isso que eles tinham a lei também de dividir as coisas, justamente para quê? Para que as pessoas não precisassem trabalhar no dia de sábado, mas que tivesse um irmão dela que pudesse oferecer uma farinha, um feijão, justamente para ela não ter que trabalhar. Certo? Aí o que Jesus vai dizer para eles? Se eles não tinham lido, o que fez o Davi quando os companheiros dele tiveram fome? Aí o que Jesus vai dizer? Como entrou na casa de Deus e comeram pães da preposição, os quais não era lícito comer, nem ele e nem aos seus os que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois vos digo, aqui está quem é maior, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubeis o que significa misericórdia quer e holocausto e não holocausto, não tereis condenados inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então, ou seja, o Filho do Homem, sendo o Senhor do sábado, que o profeta Isaías mesmo profetizou, ele deveria guardar o sábado, não profanar o sábado, trabalhar no sábado, como Jesus estava fazendo, incentivando outras pessoas a fazerem isso. Só que ele vai dizer que ele vai fazer isso, ele entra no templo e come, ele vai dizer que ele é maior do que o templo, né, de Jerusalém, ou seja, e que ele faz isso porque o profeta, porque o rei Davi, né, quando o rei Davi existia, ele entrou no templo de Jerusalém, comeu o pão que era sagrado, que era só do sacerdote comer, certo? E ele comeu porque teve fome. Então ele comete dois erros aqui, né? Um, primeiro, que o sacerdote ele podia quebrar a lei do sábado, justamente por quê? Porque ele tinha que trabalhar, ou seja, sacrificar animais para perdão dele, sacerdote, e dos discípulos, dos fiéis, certo? Então ele não estava quebrando a lei, ele estava seguindo os preceitos da lei, certo? Ele não estava quebrando, ele estava seguindo a lei. E segundo, que ele se compara ao rei Davi, por quê? Porque o rei Davi era de verdade, certo? E ele não é rei, certo? Ele foi entregue, ele foi consagrado pela mãe dele no templo, que tinha a lei impressa no coração, né, da nova aliança, que o profeta Jeremias profetizou, tanto que sacrificou pombinhos para o perdão dos pecados de Jesus e circuncidou ele, né? É, ele foi entregue para ser sacerdote e não rei, né? Então ele não poderia quebrar a lei do sábado, a não ser que fosse para oferecer sacrifício de animais para o perdão do pecado dele e do povo, coisa que ele não fez, certo? Aí, olha só o que o texto vai dizer. Mas o texto vai dizer que Jesus se retira, né? E vai dizer que ele vai estar cumprindo a profecia do profeta Isaías. A gente já sabe que isso aqui é mentira, né? Mas ele vai dizer para as pessoas esconderem a publicidade dele. Ou seja, não revelarem para as outras pessoas que ele está quebrando a lei do sábado, que ele está perdoando pecados ao invés de incentivar a sacrificar animais para perdão dos pecados, etc. e tal. Aí olha só o que ele vai dizer. A blasfêmia de um endemoniado, a cura de um endemoniado, cego e mudo, e a blasfêmia dos fariseus, Jesus se defende. Então ele trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. Então, ou seja, tinha uma pessoa lá que era muda, ela não falava, por quê? Porque ela não confessava Jesus como Salvador e não pedia Jesus perdão dos seus pecados. E também era cega, porque ela não via Jesus como Filho do Homem, como Filho de Deus, como Rei, como autoridade, como perdoador de pecados. Então ele curou ela, ou seja, ela passou a ver Jesus como esse líder, como Rei, perdoador de pecados, etc. e tal, e passou a ouvir ele, o que ele dizia, certo? Por isso ele curou ela. Aí o texto vai dizer: E toda a multidão se admirava e dizia: Este porventura é filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este expele os demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não substituirá. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como pois, subsistirá o seu reino? Então, os fariseus olham para Jesus, vendo aquela movimentação que Jesus está fazendo, e dizem que Jesus expulsa as outras pessoas em nome do maioral dos demônios, que é Beelzebul.
Então Jesus vai dizer para eles: não, se vocês me chamam de Satanás, tudo bem. Então, se eu sou Satanás, esse que eu estou expulsando não é Satanás. Porque se ele fosse Satanás, eu estaria dividindo meu próprio reino. Porque se eu sou Satanás, eu devo chamar os demônios que são meus filhos para viver comigo. Então, se eu estou expulsando essa pessoa aqui, é porque ela não faz parte do meu bonde. Porque senão eu estaria dividindo o meu reino. Então, ou seja, quem que ele está expulsando ali, que ele está chamando de demônio, é uma pessoa que não agrada a ele, certo? Porque se fosse uma pessoa que agradava a ele, ele não podia expulsar ela, porque senão ele estaria dividindo o reino dele. Então, ou seja, vocês estão me chamando de Satanás, mas quem eu estou expulsando aqui não é Satanás, né? Ou seja, não é o descendente da serpente. Quem eu estou expulsando aqui é o descendente de Abel, que oferece o sacrifício perfeito, que eu chamo de Satanás, porque ele projeta o erro dele nos outros, né? Ele é expulso das sinagogas e dos templos justamente porque ele é visto como Satanás e como demônio. Só que ele expulsa as pessoas do templo, os judeus do templo que tem a aliança de Deus de sacrifício de animais para perdão dos pecados, que agrada a Deus, ele expulsa eles de lá porque ele chama eles de demônio, né? Etc. E tal. Então, quando ele fala para os discípulos dele expulsar o demônio, expulsaram os judeus do templo de Jerusalém, da cidade deles, etc. E tal. Aí ele vai dizer: se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Então ele vai dizer que se ele expulsa os demônios em nome de Beelzebul, que é o maioral do demônio, então por quem expulsam os filhos deles? Né? Então, ou seja, vocês expulsam as pessoas em nome de quem? Ou seja, os judeus expulsam as pessoas em nome de Yahvé, que é o Deus verdadeiro deles. Jesus expulsa em nome do Espírito Santo, só que o Espírito Santo, que é o pai dele, para os judeus, é o próprio Satanás. Né? Por quê? Porque é o que quer perverter a lei, fazer sacrifícios que não agradam a Deus, rituais que não agradam a Deus, que não é o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Qualquer outro ritual para perdão dos pecados que não seja esse, sacrifício de animais para perdão dos pecados, não corresponde à nova aliança que Deus fez, certo? Então, é sacrifício de Caim, é sacrifício de Satanás, da serpente, certo? Aí ele vai dizer, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, então lhe saquear a casa? Quem é por mim é contra mim, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, basicamente, o que ele está falando é o seguinte, né? Como que ele vai entrar na casa dos judeus, no templo de Jerusalém, para roubar os judeus, roubar a tradição dos judeus, roubar a cultura dos judeus, se ele primeiro não amarrar os judeus, né? E saquear a casa deles. E aqui saquear tanto a casa deles que eles moram, como o templo de Jerusalém. Né? Porque, segundo ele, quem não faz isso com ele, quem não ajuda ele, é contra ele. E quem é contra ele, quem não é por ele, é contra ele. Quem é contra ele tem que se espalhar, não pode ficar junto dele. Então, ou seja, quem quisesse ficar junto com ele, seguindo ele, deveria amarrar os judeus, sequestrar os judeus e roubar as coisas dos judeus, certo? Como ladrão. Aí ele vai dizer: por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, esta não será perdoada. Então, ou seja, ele pode blasfemar, ele pode blasfemar contra o Deus dos judeus, dizendo que perdoa pecados, sendo como se fosse o próprio Deus, né? Mas os judeus não podem blasfemar contra ele, não pode chamar o pai dele de diabo, de Satanás, né? Por quê? Porque se chamar, aí o pecado deles não vai ser perdoado, como se eles precisassem de Jesus para perdão do pecado, né? Sem que eles, como se eles não tivessem a nova aliança já feita com Deus, e por isso eles sacrificavam animais para perdão dos pecados, porque essa era a nova aliança, né? Mas aí Jesus vai dizer que não vai perdoar o pecado deles porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Né? Ou seja, ele pode blasfemar contra os judeus, profanar o sábado, impedir que as pessoas exerçam a nova aliança que Deus exerceu, que é o sacrifício de animais para perdão dos pecados, guardar o sábado, etc. e tal. Né? Ele pode, né? Mas os outros que blasfemarem contra o Espírito Santo, o Pai dele, chamarem de Satanás, que na verdadeiramente é, né? Aí eles não vão ter pecado, como se eles dependessem de Jesus para perdoar o pecado deles, né? Coisa que não precisava, porque sacrificou o animal para perdão dos pecados, está aqui com Deus, né? Aí ele vai dizer: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra Jesus, será-lhe isso perdoado, porque é ele mesmo que perdoa, né? Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no que está por vir. Então, nem no reino dos céus que ele está para trazer, que é as pessoas tendo perdão de pecados pelo próprio desejo pessoal dele,
né? Nem nesse reino que ele vai trazer, e nem nesse reino que já existe, onde as pessoas têm que sacrificar animais para perdão dos pecados. Nem nenhum nem no outro elas serão perdoadas, cara, elas blasfemarem contra o Pai de Jesus, o Espírito Santo. Que esse é o Deus de Jesus, o Pai de Jesus é o Deus de Jesus, o Espírito Santo. Não é o mesmo Deus dos profetas, que é Yahvé, da lei de Moisés, certo? Ele vai dizer as árvores e seus frutos, né? Ou fazer, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo seu fruto conhecereis a árvore. Então, pelo fruto da árvore de Jesus, a gente conhece que ele é uma árvore má. Por quê? Porque o profeta Jeremias, o profeta Isaías, todos eles profetizaram um homem que viesse governar sobre Jerusalém, que viesse trazer a lei de respeitar os sábados, sacrifício de animais para perdão dos pecados, e viesse trazer essa lei imprimida na mente e no coração das pessoas, né? Então, se os frutos de Jesus não são esses, então os frutos de Jesus são maus, eles são contra a lei de Yahvé, a lei de Moisés, certo? Aí ele vai dizer, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, ou seja, ele chama as outras pessoas de raça de víboras, enquanto raça de víbora é ele, né? Ele e os discípulos dele, porque são os que estão pervertendo a lei, entregando sacrifício que não agrada a Deus, como a descendência de Caim, né? E matar os judeus que entregam o sacrifício da nova aliança que agrada a Deus, que é o sacrifício de animais para perdão dos pecados, por inveja, né? Então eles projetam nos outros o que ele é, né? Fala que os outros é raça de víbora, a descendência de Caim, do sacrifício imperfeito, enquanto a descendência de Caim, raça de víbora, é ele e os discípulos dele, né? Porque o que ele fala é porque o coração dele está cheio, né? Se o coração dele estivesse com a lei impressa na mente e no coração dele, ele falaria para as pessoas sacrificar animais para perdão dos pecados, como ele foi consagrado no tempo para fazer. Mas como o coração dele estava cheio de coisas más, então ele impediu as pessoas de respeitar o sábado, de sacrificar animais para perdão dos pecados, colocando como o próprio Deus, como o Senhor do sábado e perdoador de pecados, né? Aí ele vai dizer: o homem bom tira o tesouro, o homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau do tesouro tira más coisas. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, ou seja, qualquer coisa que você ofender Jesus, você vai ter que dar conta disso no juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Então, Jesus, por ter condenado o sábado, por ter condenado o sacrifício de animais para perdão dos pecados, então pelas palavras dele, segundo a lógica dele, ele está condenado, né? Pelo critério dele. Mas olha só o que ele vai dizer sobre a estratégia de Satanás. Lembra que os discípulos, os fariseus, consideravam ele como se fosse Satanás e o pai dele, o Espírito Santo, como se fosse Satanás. E quando ele fala a estratégia de Satanás aqui, ele está falando basicamente a estratégia dele mesmo. Então, olha o que ele vai dizer. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando um repouso, porém não encontra, isso ele está se referindo a ele, porque ele vai dizer para os discípulos dele que aquele que quiser seguir ele deve sofrer as mesmas consequências que ele, porque ele, inclusive, não tem lugar nem para deitar a cabeça. Lembra ele falando disso para os discípulos dele? Então, quando ele fala da estratégia de Satanás, aqui ele está falando da estratégia dele mesmo, certo? Então ele procurou repouso e não encontrou. Ele vai dizer, por isso, diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, encontra vazia, varrida e ordenada. Ele tentou entrar no templo de Jerusalém, perverter o templo de Jerusalém, mudar toda a ordem do templo de Jerusalém, e ele foi expulso de lá, certo? Só que aí quando ele volta, isso aqui após a ressurreição dele, que ele é tirado da cruz lá por um colega dele, quando ele se recupera, ele volta para o templo de Jerusalém, encontra lá tudo bonitinho, organizado, né? Aí o que o texto vai dizer? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Por que outros 7 espíritos? Porque ele é o Satanás aqui, e quando volta, né, após a ressurreição dele, aparece aqui em 7 discípulos. Então ele é o Satanás aqui, e os 7 espíritos imundos aqui são os 7 discípulos dele. Aí ele vai dizer, outros 7 espíritos, piores do que ele, né? Ou seja, ele está colocando os discípulos dele aqui como sendo pior do que ele. E entrando, habitam ali aonde? No templo de Jerusalém. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro, né? Ou seja, não respeita mais nada, se não respeitava antes, imagina agora, né? Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então ele vai dizer que esta geração perversa, que não quer seguir ele, que não quer aceitar ele vai entrar na casa dessa geração, ou seja, no templo de Jerusalém, vai bagunçar tudo lá e tudo vai ser pior do que antes, certo? Aí o texto vai dizer que a família dele aparece do lado de fora para perguntando cadê ele. Aí ele vai responder para os discípulos dele que a família dele
são os discípulos que fazem a vontade do Pai dele, ou seja, que pedem a ele perdão dos pecados, que se humilham perante ele, porque a família dele não é a família dele, porque não faz a vontade do Pai dele. Por quê? Porque não pede a ele perdão dos pecados, porque Maria é da aliança de Abel, quem só tem a lei impressa na mente e no coração, coisa que Jesus odeia.